suas decisões não nascem apenas da razão ou da emoção do momento presente. Elas são profundamente influenciadas pelo ciclo pessoal que você está atravessando. Um ciclo interno que a maioria das pessoas desconhece, mas determina o que você enxerga, sente e escolhe em cada fase da vida. Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Espero que você esteja cada dia melhor. E hoje eu vou falar sobre o quanto os ciclos que nós estamos atravessando a nível pessoal nos influencia e o quanto você desconhecer disso pode ser prejudicial, ou seja, você acaba perdendo o seu tempo por não ter essa consciência. Sabe quando você tomou uma decisão e depois de um tempo você percebeu que não era a hora certa, não era o melhor momento, mas por você desconhecer dos seus ciclos pessoais, você não fazia a menor ideia de que você não deveria tomar aquela decisão. Não que isso tenha que gerar arrependimento, mas você colocar consciência faz com que daqui para frente você não repita erros por falta de consciência e maturidade. E quando você ignora esse ciclo, por muitas das vezes não ter consciência deles, as suas decisões elas ficam desalinhadas. E aí você começa a forçar coisas que ainda não estão maduras e depois você começa a sempre se cobrar e se culpar por não ter dado certo e o porquê não deu certo e a culpa é minha e o que aconteceu. Ao invés de você analisar todo o contexto e ter mais amor próprio e autoconsciência dos seus processos internos. Mas antes de eu começar a trazer as informações aqui, já deixa o seu like, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Neste momento presente estou postando segunda, quarta e sexta, meio-dia, então tem vídeo toda semana. E compartilha esse vídeo, é claro, para que mais pessoas possam acessar essas informações, pessoas que você conhece, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu não sei o que você está passando aí do outro lado, mas talvez alguém já tenha dito isso para você. Você não é mais a mesma pessoa de antes, num tom meio decepcionante. Ou talvez você mesmo já tenha sentido isso. Isso pode doer, porque às vezes aquela versão que existiu lá atrás, no seu passado, era mais doce, mais leve, mais pura. Por exemplo, quando você era criança. Ou às vezes é ao contrário. Você se lembra de uma versão do seu passado que você não se orgulha e isso ainda te gera culpa, remorso e você não consegue se tornar essa pessoa transformada ou se integrar completamente a ela porque você fica ressentido com aquilo que já foi e é impossível de se apagar. E a pergunta que fica é, eu regredi ou eu evoluí? E hoje eu quero falar sobre esses ciclos, tanto os ciclos biológicos que nos influenciam grandiosamente, os ciclos neurológicos, os ciclos emocionais, os ciclos evolutivos e espirituais também, que costumam ser mais difíceis de serem interpretados caso você não tenha ferramentas em mãos. Se a gente olhar biologicamente, o corpo humano ele também funciona por ciclos. Por exemplo, o ciclo circadiano, que regula o nosso sono, a nossa energia, os nossos hormônios. A cada aproximadamente 90 minutos, o nosso cérebro ele alterna o estado de foco, que é um ciclo que se chama ultradiano. A cada 7 a 10 anos, aproximadamente, não tem um tempo exato, a grande parte das nossas células elas já foram substituídas. Ou seja, biologicamente, você literalmente não é a mesma pessoa de uns anos atrás. Neurologicamente, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisão, pelo nosso autocontrole, ele só atinge a maturidade completa, a formação completa, quando você faz 25 anos de idade. Por exemplo, eu tenho 21 nesse momento. O meu córtex pré-frontal ainda não está 100% desenvolvido. Então, muitas decisões que você pode ter tomado antes disso não era falta de caráter em si. Eram, na verdade, estados de desenvolvimento cerebral, neurológico. E você cobrar uma maturidade absurda antes do seu sistema estar preparado para isso é um pouco de injustiça e maldade com si próprio. E a reflexão aqui é que se isso acontece com o nosso corpo, por que não aconteceria com a nossa consciência? Por que seria diferente? A própria natureza funciona por ciclos, as estações do ano, a própria duração de 24 horas que tem o dia e a noite, as fases da lua, as marés que são influenciadas pela gravidade. E se a lua tem força o suficiente para mover oceanos, imaginar que ela não tem nenhum grau de influência nos nossos estados emocionais humanos, talvez seja uma confiança excessiva na nossa autonomia. Isso não é misticismo, isso é biologia. Nós somos seres biológicos, nós somos o nosso ambiente, nós somos as fases e o contexto que nós estamos passando. Ignorar isso vai te trazer sofrimento. E talvez o erro seja
considerar a nossa evolução como algo linear, sendo que a natureza ela foi feita para evoluir em movimentos espiralados. E quando você entende que cada pessoa está atravessando um ciclo de consciência específico, um ciclo de maturidade, de experiência de vida, a cobrança ela começa a perder sentido e você entende verdadeiramente o outro quando você entende a si próprio e o quanto você é influenciado pelos ciclos que você passa. E entender a nível racional é uma coisa, entender a nível de experiência, de sabedoria realmente, é um outro nível de perspectiva. A própria comparação perde o sentido. Até o remorso ele começa a mudar de forma. Aquela pergunta que você faz, pô, mas por que a pessoa não entende isso? Que às vezes você fica até se questionando, pô, será que eu tô certo? Será que a pessoa tá certa? E não tem certo e errado, existem processos diferentes. Porque aquilo que você foi era o máximo de consciência que você conseguia sustentar naquele momento. E aquilo que você é hoje só existe porque você se permitiu atravessar aquelas fases. Isso não é incoerência, isso é evolução. E evolução não significa que você muda a sua essência, você apenas vai lapidar ela. Pegar a experiência como sabedoria e seguir em frente, aceitando o seu processo evolutivo, aceitando que você não tem mais 10 anos, que você não tem mais 15 anos, que você não tem mais seus 20 anos, que você está passando pelo processo de evolução. E você tentar mudar isso é você mudar uma natureza que vai muito além do seu controle e, como eu disse, isso é muito injusto com você. É muito desamor que você expressa através da não aceitação de como as coisas aconteceram. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu tenho a minha história, eu tenho as minhas experiências, eu tenho uma base familiar específica, assim como todas as pessoas. Cada um tem a sua história. E comparar as histórias ou pegar uma história e dizer que essa pessoa é mais merecedora que a outra, que essa pessoa é mais forte que a outra, eu acho isso tão ignorante, porque simplesmente você não pode comparar vidas. Obviamente tem vidas que são mais difíceis que as outras, claro, porque nós vivemos num mundo de muita diferença, mas você tentar humilhar uma outra pessoa pela vida que ela teve, pela vida que ela passou, é basicamente você falar assim, ó, Deus, foi muito errada a sua estratégia de colocar essa criança na barriga daquela mãe, daquela família, daquela cultura. Você está questionando o próprio Deus pela vida que aquela pessoa tem no lugar que ela nasceu. Isso é de uma tamanha ignorância e isso, na verdade, pode refletir a inveja que uma pessoa tem de você. Isso pode refletir um remorso, uma raiva, um ataque que a pessoa quer fazer sobre a sua vida e que não faz sentido, sabe? Você tentar sofrer ou questionar coisas que vão completamente além do seu controle é uma perda de tempo, porque tem muitas coisas que estão no nosso controle, que é o comando que você pode ter sobre si mesmo, e você depositar sua energia nisso vale muito mais a pena. Aceite ele, aceite como foi e honra. Se você, por algum motivo, está tendo uma falha de caráter, um julgamento pela história do outro, para agora o que você está fazendo e começa a voltar-se para si e honrar o que cada pessoa tem. O arrependimento, o perdão, a consciência expandida, ela evita que você colha tudo aquilo que um dia você plantou pela falta de consciência. Isso existe, né? Que é o próprio perdão, que é capaz de dissipar e dissolver muitas experiências negativas que você poderia passar. As boas ações, né? Elas acabam dissolvendo coisas que você passaria para o aprendizado. Então, se você não quer ser atacado, não ataque. Se você não quer receber violência, porque às vezes você está num momento vulnerável e se sentir violentado não é legal, não violente. Não seja agressivo. Não aponte o dedo. Porque se você não espera e não deseja que o outro haja dessa maneira com você, não haja dessa maneira com os outros. Mas, por exemplo, na minha experiência, obviamente eu era mais nova, então eu era mais inocente, eu acreditava mais na bondade, no amor, né? Era tudo mais bonito, porque automaticamente você não passa por experiências traumatizantes. Mas depois que você é ferida, depois que você sofre, depois que você percebe que a vida não é tão linda assim, porque nós vivemos num mundo problemático, existem muitos problemas, você cria mecanismos de defesa. Você fica mais rígida, você desacredita mais, desconfia mais, você se protege. E eu acho que isso é normal, né? Porque ao ponto em que você é inocente, você não acredita na maldade, mas quando você vê a maldade, você se protege dela.
Não que você perde a sua essência, mas você protege essa sagrada essência que existe dentro de você para que ela não se perca. Porque se você se deixa invadir por todas essas más influências e flechas, é mais capaz de você realmente se perder de si mesmo. E a grande questão é o seguinte: essa mudança de comportamento é perder a essência ou é um ciclo natural de quem precisou sobreviver a certos processos desafiantes? E talvez aquela leveza do passado fosse a leveza de alguém que ainda não tenha sido testado pela vida. E talvez a sua versão de hoje não seja pior, talvez ela na verdade seja mais consciente, mais madura, mais experiente. E existe uma diferença muito grande entre pureza e inconsciência. Às vezes aquilo que você chamava de leveza, doçura e etc. no seu passado é porque você era mais inconsciente das questões do mundo, né? E isso não é pureza, você pode ser uma pessoa de muita pureza, por mais que você tenha passado por experiências que deixaram você mais fechado. E às vezes a dor que você já passou, ela não destrói quem você é. Na verdade, ela vai lapidar você. Obviamente, passar por dores podem gerar consequências negativas e por isso você faz terapia, você busca o seu desenvolvimento para que essas coisas negativas não afetem você. Mas, inevitavelmente, a experiência vai te ensinar e vai modificar a maneira que você lida, se comporta e se apresenta diante o mundo e as pessoas. Você não consegue apagar as experiências, você não consegue apagar as memórias daquilo. E se você não consegue apagar, tem um porquê. Às vezes você precisa realmente ser mais esperto e ter as suas próprias conclusões e não dar abertura a certas coisas que vão atacar essa criança interna. Quando você é adulto, você precisa cuidar dessa criança, porque essa criança interior é a parte inocente, linda, pura verdadeiramente, a criativa. Sabe, essa criança interna, você quando adulto tem que se proteger. Tem que proteger essa criança, ser o adulto da própria vida. Então são os nãos que você dá, os limites que você estabelece, os mecanismos de defesa que você faz é em prol da preservação dessa essência pura. Se você deixa todo mundo entrar, todo mundo fazer o que quiser com você, você está deixando, sendo o adulto da própria vida, deixando todo mundo tocar nessa criança. Se veja assim, como o adulto e a criança, como se fosse seu filho, mas na verdade é você mesmo, que acaba sendo mais importante ainda, porque diz respeito a você mesmo. Se você, seu filho, uma criança tão pura, tão inocente, você deixa todo mundo tocar, invadir, manipular essa criança, de jeito nenhum, nenhuma mãe e pai em sã consciência deixaria fazer isso. Porque você se deixa ser invadido pelo mundo. Sabe, as experiências, elas acontecem e a gente não sabe por que elas acontecem. Às vezes você está passando por uma experiência hoje porque daqui 10 anos você precisaria e vai precisar dessa experiência que você teve hoje. Às vezes você perde tanto hoje porque se você não perdesse esse tanto agora e aprendesse, você estaria com muito e perderia muito e seria muito mais desastroso. Porque cair de 5 centímetros é uma coisa, agora cair de um pedestal é outra. Então, as quedas, as dores, elas têm a sua devida importância, a gente não sabe o porquê, talvez nem tenha que saber o porquê, mas aceitar as experiências. Então, ficar se cobrando a voltar a ser quem você era, ou ficar se martirizando por quem você já foi, é lutar contra um ciclo que já foi concluído. E provavelmente esse vídeo que eu tô fazendo é uma introdução a uma série que eu posso criar aqui no canal, porque existem muitos ciclos e eu vou exemplificar alguns deles. Existem os setênios, por exemplo, que você não precisa levar isso ou considerar isso como uma verdade absoluta e nem é numa parte mística. Existe todo um estudo do porquê isso acontece a nível biológico, neurológico, espiritual também, que são os setênios, que são ciclos que você vivencia a cada 7 anos, né? Então, do 0 aos 7 anos, do 7 ao 14, dos 14 ao 21, dos 21 ao 28. Então, você vai passando por ciclos de 7 em 7 anos e cada setênio vai te cobrar alguma coisa. Você tem 7 anos para desenvolver uma parte de si mesmo em prol de você conseguir seguir os próximos anos. Então, saber o setênio que você está a partir da sua idade e o que ele cobra de você é muito positivo. Tem os ciclos hormonais, tem os ciclos biológicos mesmo, que é o ciclo circadiano, esses ciclos onde nós modificamos, crescemos, nos desenvolvemos. Tem os ciclos do desenvolvimento cerebral, tem as fases de desenvolvimento da criança e você que não é criança, um dia foi. Então esses ciclos eles influenciam você grandiosamente nos dias de hoje, inclusive
Processos, às vezes, que você está tentando superar é por algum problema que houve naquela fase, e você ter consciência disso é muito importante. Tem a influência ambiental, tem os ciclos emocionais pós-trauma, existem os trânsitos solares na lei do tempo, por exemplo. Tem até na astrologia, quem acredita na astrologia, e tem os trânsitos solares, que eu sempre falo, né, dentro da lei do tempo, que tem o castelo de destino pessoal, que é baseado sempre no seu Kim, nas suas informações pessoais, nos seus códigos pessoais. E a partir do seu Kim, você descobre qual que é a sua família terrestre para conseguir construir ali o seu castelo de destino pessoal. Traduzindo para o português. Basicamente, você nasceu naquele dia em específico com um Kim, que é uma frequência, uma energia, todo um direcionamento de vida em relação à sua essência, que vai além da sua personalidade terrena. E todo ano que você faz aniversário, você entra num ciclo pessoal, num ciclo que você vivencia durante um ano e que vai te trazendo diversos ensinamentos, diversos processos, e saber o contexto geral, né? Um grande ciclo de 13 anos que você está passando e o ano que você está passando especificamente agora é muito importante. E, por exemplo, esse ano que eu estou fazendo, que eu estou vivendo agora, né? Eu fiz meu aniversário ano passado, eu ainda estou nesse trânsito, nesse ano, e eu só vou repetir essa mesma energia, esse mesmo trânsito, tudo igualzinho no mapa, daqui 52 anos. Então, cada ano é muito único. E a nível coletivo também é muito legal. Por exemplo, a numerologia, que é a sabedoria dos números. Existem várias ferramentas, vários estudos que vão te mostrar o ciclo pessoal que você está passando, e existem também os ciclos coletivos que obviamente vão nos influenciar, ou o início do ano dentro do sincronário das 13 luas. Então existem vários ciclos. As fases da lua, gente, influenciam as mulheres, o processo menstrual, que são fases hormonais e que vão influenciar suas decisões, a maneira que você lida com as suas emoções, com as pessoas. Então os ciclos, eles de fato nos influenciam absurdamente, e você não considerar eles faz você sofrer e nem sequer conseguir se entender. Pois então, quais são os benefícios tangíveis de você ter consciência dos seus ciclos? Primeira coisa, você para de forçar. Você entende quando que é a hora de agir e quando que é a hora de desacelerar, de esperar. Isso é tão amoroso com si próprio, porque basicamente você pensa assim: eu tenho tantos anos, eu passei por tal coisa, tal experiência, e se às vezes esse sofrimento vem por comparação, porque muitas das vezes é, ou por críticas e flechas que vêm para fora, começa a ser mais racional. Começa a pensar: eu tenho esse grau de consciência? Talvez não. E você conseguir passar por cima do seu ego, no sentido de tipo, pô, eu ainda não tô nesse nível de maturidade, é muita maturidade da sua parte, é sabedoria. Eu quero me comparar com tal pessoa que passou por tal coisa, ou me comparar com uma pessoa que tem 30 anos a mais que eu. Será que é tão justo assim? Talvez eu tenha esse grau de maturidade, mas a experiência também tem a sua devida importância. Eu não passei por isso, como que eu posso exigir algo de mim? Então, além dessa questão mais de autoconhecimento, de conversa interna, de reflexão, é você traduzir os seus ciclos e ir atrás dessas informações para você entender: pô, agora não faz o menor sentido eu exigir isso de mim. Não adianta eu querer passar a carroça na frente dos bois, sabe? Não faz sentido, talvez eu esteja tentando acelerar um processo que realmente não tem estrutura para eu querer acelerar. Então, ter esse pensamento crítico e questionador é muito importante. Segundo ponto, você para de se cobrar demasiadamente. Você percebe que você não está atrasado, você só está no seu ritmo. Você tem a sua vida, a sua experiência. O que é estar atrasado? Você se compara a quê? A quem? De onde essa pessoa veio? Qual que é o grau de intelecto dessa pessoa? Quais foram as oportunidades dessa pessoa? Sabe, você tentar comparar os seus resultados com o outro, você também vai ter que olhar para toda a estrutura por trás que cooperou para que uma conseguisse, para outra que não consegue. A comparação ela é inevitável, de fato. Nós nos comparamos. Só que você precisa ter um nível de questionamento para você não se deixar levar por uma sensação e considerar que isso seja verdade. Eu estou atrasado, mas por quê? Você também tem que começar a se questionar. É como se alguém chegasse para você e falasse: ó, você está muito atrasado. Você ia perguntar: mas por que você acha isso? Aí, porque quando você pensa e sente por si próprio, você nem se pergunta o porquê. Você só se deixa levar pela opinião que veio de uma voz interna da sua cabeça. E terceiro, você obviamente consegue muita clareza mental. As suas escolhas, elas deixam de ser relativas, intuitivas, num sentido de
eu acho que é isso aqui, vamos ver onde vai dar. E elas passam a ser conscientes, porque você sabe a fase que você tá. Então as soluções, elas estão basicamente em 3 camadas. Primeiro, você precisa reconhecer que ciclo que está rodando nesse exato momento da sua vida. Segundo, você precisa aprender a ler esse ciclo, você precisa aprender a ler o seu estado emocional, você precisa aprender a ler quando você tem um gatilho, o que desperta esse gatilho, o que desperta uma possível sombra que você está tratando. Você precisa ser mestre de si mesmo, sabe? É como se você fosse um livro, num idioma diferente, você está constantemente tentando entender e traduzir esse idioma, porque nós estamos sempre aprendendo a nossa própria linguagem, a linguagem do universo e a linguagem dos ciclos. Você não nasce sabendo. Eu vou te dar um exemplo. O sincronário da paz, a lei do tempo, é uma ferramenta maravilhosa de você conseguir ler os seus ciclos. Você consegue ler o trânsito que você está passando, você consegue ler a frequência do dia, a frequência desse momento. Às vezes está passando por um caos e aí você vai olhar nas informações atuais e realmente, assim, você está num ciclo, nós estamos num ciclo de tormenta, de mudança. Você fala, realmente faz sentido estar passando por esses processos aqui. E terceiro, é alinhar na prática as suas decisões, as suas ações com esse ciclo. Não adianta você só saber e deixar quieto e continuar tomando as decisões inconscientes. E isso, gente, não substitui terapia ou não substitui questionamentos e interpretações próprias. Isso vai integrar tudo, junto com aquilo que você já faz e aquilo que já é normalmente importante de ser feito. Quando você une o tempo emocional com o tempo simbólico e com o tempo prático, é o que eu disse em outro vídeo que eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. As suas decisões, elas deixam de ser aquelas decisões que você atira no escuro. Tudo começa a fazer mais sentido. Então eu te convido a você mergulhar nesse entendimento e começar a ir atrás dessas informações, porque isso é muito importante. Respeitar os seus processos e não delegar o que você tem que ser, ou como você tem que sentir, ou como que você tem que agir, ou como você deveria continuar sendo pelas opiniões externas. Basicamente, gente, o que eu queria trazer nesse vídeo é isso. Escrevam aqui nos comentários o que vocês esperam, ciclos que você gostaria de tentar entender, mas você ainda não entende, seja da lei do tempo, seja setênio, seja questões corporais, físicas. Eu gosto também de ouvir e ter o retorno de vocês em relação aos vídeos, tá bom? A gente é uma família aqui, no qual você pode se sentir seguro, tá bom? É isso, te agradeço muito por você estar aqui nesse momento, chegar no final do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma informação, nenhum conteúdo, os próximos vídeos que virão pela frente. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um super beijo para você e até mais. Espero que você fique cada dia melhor e mais integrado com seus ciclos pessoais.